Mais um vídeo falando de matemática, tratando dos assuntos de matemática. Agora, trigonometria no triângulo retângulo. Eu tenho aqui um cateto ou um triângulo ABC. Eu tenho um triângulo ABC e eu tenho a hipotenusa do triângulo. Um triângulo retângulo ele tem dois catetos e a hipotenusa. A hipotenusa é sempre o lado maior do triângulo, que está oposto ao maior ângulo, que é o ângulo reto, o ângulo de 90 graus. Quem é o cateto oposto? Se eu escolho esse ângulo aqui em destaque, o ângulo em azul, digo que ele é um ângulo alfa. O cateto que é oposto a ele é o que está em frente a ele aqui, do outro lado do triângulo retângulo. Esse ali é o cateto oposto. Quem é o cateto adjacente? O cateto adjacente é aquele lado do triângulo que, junto com a hipotenusa, vai formar o ângulo. Então, aqui eu tenho o lado AB, que, junto com essa hipotenusa CB, forma esse ângulo alfa de azul. Então, ele é o cateto adjacente. Sempre vai ser assim. E o cateto oposto é o que está oposto ao ângulo que eu escolhi. Está no lado oposto ao ângulo que eu escolhi. Nas relações trigonométricas, nós vamos destacar aqui os valores de seno, cosseno e tangente. O seno, ele é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Nesse triângulo de lado ABC, eu destaquei aqui esse ângulo alfa, e o lado oposto ao ângulo alfa é o lado B. Então, ele vai ser o cateto oposto. A hipotenusa, aqui é o ângulo reto, né? Então, a hipotenusa é o lado A. E o lado C vai ser o cateto adjacente, porque é ele que, junto com o lado A, forma o ângulo alfa. Então, eu tenho os nomes já definidos. C, cateto adjacente, B, cateto oposto, e o A é a hipotenusa. O seno do ângulo alfa vai ser o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Né? Cosseno do ângulo alfa é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, que eu vou chamar de H. A tangente de alfa é a divisão dos catetos. É o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. O B aqui é o cateto oposto, ele é o cateto oposto, e o C é o cateto adjacente. Né? É o cateto adjacente. Então, tá aí essas relações trigonométricas. Eu tenho aqui essa palavra, é um método mnemônico para memorizar essas relações trigonométricas. A palavra é SOHCAHTOA. Eu tenho aqui o S de seno, esse aqui o S é do seno. O seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O O é o cateto oposto, H é a hipotenusa. O cosseno, o C, é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente T, né, que eu coloquei aqui como T, é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Esse método mnemônico ajuda você a memorizar essas relações trigonométricas. Vamos fazer um exercício? Determine os valores de x e de y no triângulo a seguir. Considere seno de 37 graus como sendo 0,6, cosseno de 37 graus como sendo 0,79 e a tangente de 37 graus como sendo 0,75. Ele quer que você descubra o valor desse cateto y e desse cateto x. A hipotenusa foi dada, que é o 17. Eu vou pegar o ângulo de 37 graus. Quem está no lado oposto dele é o y, então ele vai ser... y será o cateto oposto. E quem forma o ângulo de 37 graus é a hipotenusa e o lado x. Então, o x vai ser o cateto adjacente. Vamos calcular o y usando o seno. O seno de 37 graus, ele será igual ao cateto oposto y dividido pela hipotenusa, que vai ser 17. Seno de 37 graus, ele já foi fornecido no texto. Ele é 0,6. Então, eu vou dizer que 0,6 é igual a y dividido
por 17. E agora eu vou jogar o 17 multiplicando o 0,6. E o meu y vai ser 0,6 vezes 17, que vai ser igual ao valor do y. Quando eu fizer essa multiplicação 0,6 vezes 17, eu vou encontrar 10,2 metros, né? Esse aqui é o valor do y. E vou procurar agora o valor do x. Eu tenho o valor desse cateto oposto e vou procurar o cateto adjacente. Eu posso usar cosseno ou posso usar tangente. Fica ao critério de cada um. Eu vou colocar aqui a tangente. A tangente de 37 graus será igual ao cateto oposto y dividido pela hipotenusa, pelo cateto adjacente, que é x. O valor de y eu tenho, né? E o valor da tangente de 37 graus eu também tenho. Então, a tangente de 37 graus é 0,75. 0,75, que vai ser igual. O y é 10,2, né? 10,2. E o x eu estou para descobrir ainda. Eu tenho aí uma fração vezes um número decimal. E como é que eu posso fazer aqui? Uma fração igual a um número decimal, né? Então, eu vou fazer uma multiplicação cruzada aqui. Eu imagino que aqui embaixo tem 1. Aí eu vou fazer x vezes 0,75. Vai ser 0,75x, que vai ser igual a 1 vezes 10,2, é o próprio 10,2. O 0,75, que está multiplicando o x, ele vai para o outro lado. A intenção é isolar o x, né? Então, esse 0,75 vai para o outro lado. E aí, x vai ser igual a 10,2 dividido para 0,75. Quando eu fizer essa divisão de 10,2 dividido para 75, eu vou encontrar o valor 13,6 metros. Esse aqui é o valor do x, né? Só para organizar, né, tentar organizar um pouco, aqui é o cálculo do x, né? E essa outra parte de cima é o cálculo do y. Um outro exercício, em uma determinada hora do dia, de um dia ensolarado, a sombra de uma casa se projeta por 23 metros. Esta sombra faz 45 graus com o solo. Então, vai ficar uma casa aqui. Eu vou tentar fazer aqui o que poderia ser uma casa, né? Tá aqui a casa. Em uma determinada hora do dia, uma sombra é projetada. Então, o sol está batendo, ele vem e bate, e a sombra é projetada. E essa sombra, ela é projetada de forma que vai formar 23 metros aqui, ó, de vermelho. 23 metros, né? A projeção da sombra. Ele disse que a projeção da sombra com o solo forma 45 graus. Então, está aqui os 45 graus. Ele quer saber qual é a altura da casa. Se você observar que isso aqui é um triângulo retângulo, ele quer saber essa medida aqui, ó, essa medida em vermelho, né? Ele quer saber essa medida aqui. Então, essa medida é o cateto oposto ao ângulo de 45. A altura da casa é o cateto oposto ao ângulo de 45 aqui nesse triângulo. Então, a gente vai usar a tangente, porque eu vou relacionar esse cateto, aqui, que é o cateto adjacente, com o cateto oposto. Eu vou usar tangente. Então, a tangente de 45 graus, lembrando que eu estou usando a tangente, porque a tangente é cateto oposto por cateto adjacente. Tangente de 45 graus vai ser o cateto oposto. Eu vou chamar esse cateto de H, dividido pela hipotenusa, dividido pelo cateto adjacente, melhor dizendo. O cateto adjacente é 23 metros. A tangente de 45 graus, na tabela trigonométrica, a gente sabe que é 1.
Então, ficou aqui que 1 é igual a H dividido por 23. O 23 vai para o outro lado, multiplicando 1. E aí eu vou ter que H vai ser igual a 23 metros, né? Essa é a altura da casa. Um outro exercício, ele tem aqui, determine o perímetro do pentágono. Na verdade, não é um pentágono, ele é um equilátero, né? Ele tem 4 lados, 1, 2, 3 e 4. É um equilátero, é um trapézio, né? E aí ele quer saber o perímetro. O perímetro é a soma dos lados. Eu tenho aqui esse lado A, esse lado B, que já está ali do outro lado. Eu vou dizer que esse outro lado de cima é o lado C, e eu vou dizer que esse lado maior é o lado D. Eu tenho que saber os valores de todos eles. O lado D, ele vai ser a soma de 80 mais 90, que 80 mais 10, que é 90. Né? Então, esse lado D eu já sei que é 90. O lado A, eu não sei. O lado C, ele é 80, né? Se até aqui, ó, é 10, vindo para cá, vem 80, e o lado oposto a ele lá é 80. Mas eu preciso saber ainda o lado B e o lado A. O lado A eu vou saber utilizando esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo retângulo aqui da figura, onde você tem uma linha pontilhada de azul, e eu tenho aqui um ângulo de 67 graus. Ele vai formar um triângulo retângulo, o ângulo oposto aos 67 graus, ou o lado oposto aos 67 graus, é esse lado aqui da linha pontilhada, que isso aqui é o A, né? Esse é o cateto oposto, né, nesse retângulo, tomando o ângulo de 67 como referência. E o cateto adjacente é o 10, porque é ele que, junto com o B, forma o ângulo de 67 graus. Então, esse 10 aqui, ele é o cateto adjacente. Então, eu vou tentar ver aí qual é o valor do A. E o valor do A, eu vou relacionar cateto oposto e cateto adjacente. Qual é a relação trigonométrica que trabalha com essas duas medidas, os catetos? É a tangente. Então, a tangente de 67 graus, ela vai ser igual ao cateto oposto. Cateto oposto A dividido pelo cateto adjacente, que é 10. A tangente de 67 foi fornecida, ó, sendo cosseno e tangente de 67 graus, está fornecida. A tangente de 67 graus é 2,35. Isso vai ser igual ao A dividido por 10. Jogando o 10 para multiplicar o 23,5, né? Se eu multiplico por 10, a vírgula anda para a direita uma casa decimal. Então, o meu A aqui seria quanto? Eu vou multiplicar 2,35, na verdade. E aí, ele, quando for multiplicado por 10, se transformará em 23,5. Isso. 23,5 metros é o valor do A, né? É o valor do A. Eu preciso saber o valor do B. O valor do B é o valor da hipotenusa. Então, ou eu posso usar cosseno, eu posso usar o seno. Vamos usar o cosseno. O cosseno de 67 graus vai ser igual ao cateto adjacente, que é 10, dividido pela hipotenusa, que é B. Cosseno de 67 foi dado, que é 0,39. Então, vou substituir 0,39 vai ser igual a 10 dividido por B. E agora, eu vou fazer multiplicação cruzada, né? O 1 que eu imagino que tem aqui embaixo, ó. 1 vezes 10 é 10, e B vezes 0,39 é 0,39B. 0,39B igual a 10. Como eu quero saber o B, o valor do B, eu tenho que isolar ele. Então, esse 0,39 vai para o outro lado para dividir o 10. Então, vai ficar assim: B será igual a 10 dividido para 0,39. Qual vai ser o valor do B? O valor do meu B, fazendo a divisão de 10
por 0,39 vai dar 25,6. 25,6 metros, né? É o valor do B. Encontrei o valor do A, encontrei o valor do B. O perímetro é a soma dos lados. Então, é só somar. O perímetro P, ele vai ser a soma do lado A, mais o lado B, mais o lado C, mais o lado D. Então, o perímetro vai ser quanto? O lado A, é esse lado aqui, ele vale 23,5 metros, mais o lado B vale 25,6 metros, mais o lado C mede 80 metros, mais o lado D, que vai medir 80 mais 10, que é 90 metros. Concluindo essa soma, o perímetro ele vai ser igual a 219,1 metros. Esse é o perímetro, a soma dos lados dessa figura, né? Foi feito aí três exercícios sobre as relações trigonométricas de um triângulo retângulo. Espero ter contribuído de alguma forma para o seu aprendizado. Valeu!